Tem coisa que o dinheiro compra. E tem coisa que até o mais rico do mundo não pode evitar, tipo a hora da verdade. E nesse dia, ela veio gritando pelos corredores de um hospital. Salve minha mãe, ela tá morrendo. Era uma menina, pequena, magra, roupa suja, a pele encardida de quem a vida já judiou cedo demais. Mas o olhar daquela criança cortava mais que bisturi de cirurgião. A voz dela ecoou pelo hospital particular mais caro da cidade. Gente rica se encolhendo, enfermeira cochichando, segurança indo na direção da confusão. E no meio daquilo tudo, ele, Henrique. Cabelos grisalhos bem penteados, terno alinhado, olhos frios de quem já viu o suficiente da vida para não se abalar com nada. Só que ali, naquele instante, ele congelou. O homem que construiu impérios com a voz firme e a caneta pesada ficou imóvel, pálido, olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Ou pior, uma lembrança. Papai do céu, por favor. A menina ainda implorava. Dizem que aqui salvam todo mundo. Foi então que os olhos de Henrique se encheram de água. Mas ele não chorou. Engoliu seco, como quem reconhece algo que passou a vida tentando esquecer. Um médico apareceu apressado, seguido de 2 enfermeiras. Quem é responsável por ela? Essa menina não pode estar aqui. Henrique levantou a mão devagar. Eu sou. Silêncio. Até a respiração dos curiosos pareceu parar. Ela é minha neta, ele disse com a voz trêmula. E o hospital inteiro pareceu desmoronar por dentro. Mas o que ninguém ali sabia é que aquela criança era mais do que uma neta perdida. Ela carregava um segredo que podia derrubar tudo o que Henrique construiu, tijolo por tijolo, e ali começava o verdadeiro colapso de um império. O nome dela era Rosa, mas não tinha pétala macia, nem espinho aparente. Era só pele e osso, com um olhar que dizia mais do que muita gente crescida consegue gritar. Rosa apareceu no hospital do nada, com a mãe desmaiada nos braços e a alma em frangalhos. E quando Henrique disse que era avô dela, ninguém soube se era milagre, mentira ou tragédia antiga voltando do túmulo. Ela é mesmo sua neta? Cochichou a enfermeira mais velha, apertando o prontuário nas mãos. Henrique não respondeu. Só olhava a menina como quem tenta ligar os pontos entre o passado e o presente, e percebe que talvez tenha destruído o caminho no meio. Rosa sentou no chão frio da recepção, com o short rasgado e a mochila furada no colo. Minha mãe chama Clara. Ela parou de respirar no ônibus. Estava vindo para trabalhar. Ela não queria entrar aqui, mas eu trouxe. E nesse instante, a memória de Henrique despencou como avalanche. Clara. A filha que ele renegou, a mulher que ele expulsou de casa há mais de 20 anos, grávida, sozinha, por causa de uma escolha que ele nunca teve coragem de revisitar. Clara era a mancha que ele escondeu do mundo, e agora ela estava ali, entre a vida e a morte, sendo trazida nos braços de uma neta que ele nunca soube que existia. O médico voltou. Estamos estabilizando. Mas ela perdeu muito sangue. A senhora Clara está em estado grave. Henrique se virou para Rosa. Você sabe quem eu sou? Ela hesitou. Minha mãe disse que meu avô era um homem importante, que ele não queria saber da gente. E mesmo assim veio me procurar. Não, eu vim procurar um hospital. E por acaso o senhor estava aqui. Nesse momento, Henrique sentiu o golpe mais duro de todos. Não era ele o herói da história. Era o acaso, o desespero. A menina não veio buscar perdão nem laços, só ajuda. E isso doeu mais do que qualquer herança manchada. Mas o que ele ainda não sabia é que Clara escondeu um segredo durante todos esses anos. Um segredo que poderia mudar o próprio sangue que corria nas veias daquela família. E que o tempo para descobrir estava acabando. Henrique andava de um lado para o outro, no corredor da UTI, como quem tenta fugir de algo que já mora dentro do peito. O nome Clara ecoava em cada passo. Era como se os azulejos brancos do hospital soubessem mais do que ele. E sabiam, porque memória não tem parede, nem tranca.
Quando resolve escapar, invade tudo. Rosa ficou sentada no banco de plástico, abraçada à mochila. Não chorava, mas o olhar era daqueles que carrega pergunta demais e resposta de menos. Ela vai morrer, soltou de repente. Henrique parou, respirou fundo. Não se fala isso de mãe, mas é verdade. Ela não tem ninguém, só eu. E agora, talvez nem eu consiga mais ajudar. A frase bateu no estômago do milionário como murro. Henrique sempre acreditou que dinheiro resolvia tudo. Só que ali não resolvia nada. Nem tempo perdido, nem filha rejeitada, nem neta desconhecida. De repente, um nome escapou da boca da menina, quase num sussurro. Davi. Henrique virou. Quem? Meu pai. Era o nome que ela sempre falava, mas nunca explicou direito. Só dizia que ele sumiu e que a culpa foi do meu avô. A boca de Henrique secou. Davi. Aquele nome ele conhecia. E muito bem. Era o nome do único homem que Clara amou. E também do rapaz que Henrique jurou destruir. Não existe Davi nenhum, ele disse seco. Existe sim. Eu vi uma foto. Era um moço com violão e camisa rasgada. Minha mãe olhava para a foto como se fosse oração. Henrique engoliu a raiva. Davi era um músico de rua. Um ninguém, na opinião dele. Mas para Clara era tudo. Foi por causa desse amor que ela foi expulsa. E pelo que Rosa acabava de dizer, aquele passado mal enterrado ainda tinha raízes bem vivas. Nesse momento, a porta da UTI se abriu devagar. A médica apareceu, rosto tenso. Senhor Henrique, precisamos conversar. O silêncio do corredor virou cemitério. E ali, entre um nome esquecido e uma verdade enterrada, a maior revelação ainda estava por vir. Ela está viva. Mas por pouco, disse a médica com uma voz que não tinha pressa nem alívio. Henrique não conseguiu dizer nada. Só assentiu, com aquele olhar de quem está presente no corpo, mas com a alma presa no passado. Precisamos saber se a paciente tem algum histórico clínico. A filha é menor de idade. O senhor é realmente parente? Henrique hesitou. Sentiu o peso da pergunta como se fosse uma sentença. Sou o pai dela, respondeu num fio de voz. E sou o avô dessa menina aqui. A médica olhou para ele como quem avalia mais do que exames. Então o senhor precisa saber de uma coisa. Ela puxou do jaleco um envelope amarelado. Isso aqui estava dentro da bolsa da paciente. É uma carta, endereçada ao senhor. Henrique pegou o envelope com mãos trêmulas. O papel tinha manchas de tempo, como se o passado tivesse chorado sobre ele. O nome dele escrito a caneta azul. Henrique Amaral. Rosa se aproximou. Foi minha mãe que escreveu? Henrique não respondeu. Só sentou no banco, abriu o envelope com cuidado e começou a ler. Pai, se você estiver lendo isso, é porque alguma coisa aconteceu. Talvez você nunca saiba tudo o que vivi. Talvez nem queira saber, mas escrevo mesmo assim, porque preciso que minha filha tenha alguma chance de ser reconhecida. O nome dela é Rosa, e ela é neta sua, sim. E tem mais. Ela não é só filha minha, ela é filha dele também, do homem que o senhor odiava, mas que me amou de verdade. Davi morreu, pai. Morreu há 5 anos. Morreu cantando no meio da rua, tentando levantar dinheiro para pagar o remédio da nossa filha. Ele morreu como viveu, ignorado pelo mundo, e principalmente pelo Senhor. Henrique sentiu a garganta fechar. Rosa o olhava sem entender. Mas ali, naquele pedaço de papel gasto, estava a história que ele passou décadas tentando apagar. E mal sabia ele que essa era só a primeira parte da verdade. A carta caiu do colo de Henrique como se tivesse peso de chumbo. Os olhos dele estavam vermelhos, mas ainda secos. Um tipo de lágrima que não chega a cair, porque o orgulho segura. Rosa pegou o papel do chão com cuidado. O senhor leu tudo? Henrique balançou a cabeça devagar. Li o suficiente. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou, o senhor acredita nela? É minha filha. Ele respondeu, quase como uma confissão. E mesmo que eu queira não acreditar, tem coisa que não se desfaz. Na sala ao lado, Clara respirava por aparelhos.
O som do monitor cardíaco parecia marcar cada batida do arrependimento de Henrique. A médica voltou. Vamos precisar do responsável legal da menina para assinar os papéis de acompanhamento. O senhor pode assumir essa guarda temporária? Henrique olhou para Rosa. Ela desviou os olhos. A senhora não tem nenhum outro parente? A médica perguntou à menina. Só ela, respondeu Rosa. Só minha mãe. Henrique suspirou. Eu assino. A papelada veio. Assinatura aqui, assinatura ali. Mas foi quando a médica pediu a certidão de nascimento da menina que a bomba explodiu de vez. Senhor Henrique, o nome do pai dela foi riscado, literalmente, com caneta preta. Tá ilegível. Parece que alguém quis apagar. Henrique pegou o papel. E ali estava. O campo nome do pai estava coberto por um borrão tremido, como se a tinta fosse lágrima misturada com raiva. Foi minha mãe que riscou? Rosa perguntou. Henrique respondeu baixo. Não, isso foi alguém no cartório. Isso aqui não é tinta de caneta, é marcador permanente. Isso é sabotagem. A médica estranhou. Como assim sabotagem? Henrique levantou sério. Eu conheço o sistema e conheço quem pode ter feito isso. E se for quem eu tô pensando, o passado não estava só voltando. Ele estava gritando e o que vinha agora era mais perigoso do que ele jamais imaginou. O corredor do hospital parecia mais silencioso do que antes. Mas era aquele tipo de silêncio que pesa no ar, que grita por dentro. Henrique sentou no banco ao lado da UTI e, pela primeira vez em anos, ele abaixou a cabeça. Rosa ficou em pé, abraçada à própria mochila como um escudo. Ela encarava aquele homem que até poucas horas atrás era só uma lenda amarga da mãe. Agora era real, de carne, osso e culpa. Por que o senhor odiava tanto o meu pai? Ela perguntou sem rodeio. Henrique demorou a responder. Porque ele me desafiou, me fez perder o controle sobre a única coisa que ainda era minha, sua mãe. Rosa não entendeu, mas o amor não é controle. Henrique olhou para ela. Não, mas o orgulho é. Ele contou tudo. Que Davi era só um garoto simples que apareceu tocando violão numa festa da elite, que Clara se encantou e que isso foi o começo do fim. Que tentou comprar o silêncio dele com dinheiro e, quando não deu certo, mandou apagar o nome dele de tudo. Ela me chamou de pai uma última vez, antes de sair de casa, disse Henrique com a voz embargada, e depois, nunca mais. Foi nesse momento que Rosa, pela primeira vez, se aproximou. Sentou ao lado dele, ainda desconfiada, ainda machucada, mas sentou. Minha mãe sempre dizia que o senhor era duro, mas não era ruim, só não sabia ser pai. Henrique respirou fundo. E agora, eu também não sei ser avô. Pode começar tentando, respondeu a menina. Silêncio. Mas dessa vez não era um silêncio que gritava, era um silêncio que esperava. Henrique levantou os olhos. E pela primeira vez encarou Rosa com uma ternura escondida lá no fundo do peito. Sua mãe ainda está viva, e se ela acordar, talvez me chame de pai de novo. Rosa sorriu, de leve, mas sorriu. O celular de Henrique vibrou. Uma mensagem, número desconhecido. Se você achou que o passado tinha morrido, é porque não viu a outra parte da história. Henrique empalideceu e percebeu que Clara não era a única que guardava segredos. Henrique encarava o celular como se fosse dinamite prestes a explodir. A mensagem anônima ainda tremia na tela, mas o que realmente tremia era a lembrança. Aquela frase, a outra parte da história, mexia com algo que ele jurava ter enterrado. Rosa, sentada ao lado, viu o rosto dele empalidecer. O que foi? Henrique não respondeu. Só apertou o botão de chamada do número desconhecido. Chamou uma vez, duas, 3, até que atendeu. Uma voz, baixa, rouca, mas viva. Henrique. Ele gelou. Quem tá falando? Você já sabe. Era impossível. Aquela voz não podia existir mais, porque pertencia a um homem que, segundo Clara, estava morto há 5 anos. Davi? Sussurrou Henrique, como se o nome tivesse gosto de sangue. Ela mentiu para você, Henrique. Ela mentiu para todo mundo.
E agora chegou a hora de contar a verdade. Henrique se levantou de súbito, deixando Rosa sem entender nada. Caminhou até o fim do corredor, como se o celular pesasse 1 tonelada. Você não morreu? Quase. Mas quem morre mesmo é quem é esquecido. E agora tem gente demais querendo lembrar. Por que voltou agora? Esbravejou Henrique num misto de medo e raiva. Porque minha filha corre risco. E tem mais gente envolvida nessa história do que você imagina. Gente com poder. Gente que não quer que certas verdades apareçam. Henrique respirou fundo. Você está dizendo que a Clara não só mentiu para mim, mas também está protegendo alguém? Ela se calou para proteger a Rosa. Mas agora não dá mais. A ligação caiu. Henrique ficou parado ali, sentindo o mundo girar devagar. Davi estava vivo. E Clara escondia algo ainda maior do que o próprio abandono. Quando ele voltou para o banco, Rosa o olhou desconfiada. O senhor está bem? Henrique mentiu. Tô, mas por dentro, ele sabia. O verdadeiro problema não era o que já tinha acontecido. Era o que ainda estava por vir. Na manhã seguinte, Henrique chegou ao hospital mais cedo do que de costume. O rosto cansado, a barba por fazer e a mente presa na voz que ouviu na noite anterior. Davi estava vivo. E o que isso significava, ele ainda não tinha coragem de imaginar. Rosa dormia no banco do corredor, com a cabeça encostada na parede e o cobertor de emergência que uma enfermeira trouxe. Parecia frágil demais para o peso que carregava. A médica se aproximou com passos leves. A paciente Clara apresentou uma leve melhora. Ainda está sedada, mas os sinais vitais estabilizaram. Talvez ela acorde nas próximas horas. Henrique assentiu. Obrigado. Antes que pudesse se sentar, um segurança apareceu com uma pequena caixa de papelão nas mãos. Isso aqui foi deixado na recepção, sem remetente, só com o seu nome escrito à mão. Henrique pegou a caixa com desconfiança. Não havia nada além de um papel colado. Para Henrique Amaral, antes que seja tarde. Ele abriu devagar. Dentro havia 3 coisas: um pendrive, uma foto antiga e um documento dobrado com manchas que pareciam sangue seco. A foto era de Clara e Davi, jovens, sorrindo num parque simples. Atrás, uma dedicatória. Mesmo sem o mundo, temos um ao outro. A letra era de Clara. O documento era pior, muito pior. Era um laudo, assinado por um médico de clínica clandestina. Um aborto. Henrique arregalou os olhos. A data era de 23 anos atrás. O nome da paciente, Clara Amaral. Mas Rosa tinha 11 anos. Isso não batia. E foi aí que veio o choque. A assinatura no canto inferior não era da Clara, era falsificada. E logo ao lado, o carimbo da mesma firma jurídica que servia à empresa de Henrique, a mesma que ele usava para silenciar escândalos. Ele sentiu o estômago virar, pegou o pendrive, conectou no notebook do hospital. Um vídeo começou a rodar. Era Davi. Se você está assistindo isso, é porque chegou a hora. Henrique, você mandou destruir a gente. Mas alguém de dentro te traiu e guardou as provas. E agora eu vou revelar o que você mandou apagar. A imagem escureceu e uma nova voz, feminina, começou a narrar. Meu nome é Carolina e eu trabalhava no cartório onde tudo foi manipulado. Henrique congelou. A verdade vinha vindo como avalanche. E não tinha mais como escapar dela. A voz da mulher era firme, mas com uma tristeza escondida entre as palavras. Henrique conhecia bem aquele tom. Era o tom de quem viu demais e falou de menos por tempo demais. Eu era só uma auxiliar de cartório, invisível. Era como chamavam a gente, só uma funcionária. Mas eu vi, eu carimbei, eu arquivei e depois eu chorei. A imagem mostrava uma mulher de meia idade, cabelo preso num coque, rosto marcado pelo tempo e pela culpa. Carolina. Ela estava sentada diante de uma câmera comum, dentro de uma sala simples. Atrás, uma pilha de pastas antigas. Henrique Amaral mandou apagar o nome do pai de Rosa. Mandou alterar a certidão de nascimento, antes mesmo da menina nascer. Ele sabia que Clara estava grávida e mandou sumir com os registros.
Tudo para preservar o nome dele no mercado, para proteger acordos com gente graúda. Mas eu guardei cópias, não por coragem, por medo mesmo. Medo de um dia precisar me defender. Henrique fechou os olhos. Aquilo tudo era como assistir à própria biografia sendo escrita com letras de vergonha. Rosa entrou devagar na sala, ainda com os olhos inchados de sono. Tá vendo o quê? Ele pausou o vídeo. Nada que uma menina da sua idade precise assistir agora. Ela insistiu. É sobre mim, né? Henrique encarou a neta. Pela primeira vez, viu nela não só os traços da filha, mas também os olhos do Davi. Aqueles mesmos olhos que ousaram sonhar com um amor que ele tentou destruir. É sobre a verdade, respondeu. Uma que ficou enterrada por anos. Rosa se aproximou e, em silêncio, apertou o play. A voz de Carolina voltou. Clara nunca mentiu. Ela lutou e foi silenciada. Mas agora a justiça começa. E Henrique, você vai ter que escolher. Continuar escondido atrás dos seus muros de ouro, ou descer e pedir perdão de verdade. Henrique não disse nada, mas dentro dele alguma coisa começou a ceder, porque até um coração de pedra, quando racha, deixa a luz entrar. Henrique passou a madrugada no hospital. Nem o banco duro da recepção conseguiu incomodar mais do que o que estava acontecendo dentro dele. Era como se todas as camadas que ele construiu, o orgulho, o status, o nome, estivessem se desmanchando em silêncio. Rosa dormia no sofá pequeno, encolhida, a cabeça apoiada numa blusa velha dobrada, o rosto sereno, apesar de tudo. O celular de Henrique tocou. Era o advogado dele, voz nervosa, quase em pânico. Henrique, você viu o que está rolando nas redes? Alguém vazou o vídeo daquela mulher, Carolina. Já tem jornalista batendo aqui no prédio. Henrique não se mexeu. Deixa bater. Como assim, Henrique? Isso vai destruir sua imagem. Talvez ela precise ser destruída. Do outro lado da linha, silêncio. A ligação caiu e Henrique se levantou. Foi até a janela do corredor e encarou o sol nascendo por entre os prédios. O céu não fazia ideia do que acontecia ali embaixo, mas clareava do mesmo jeito. Na hora do almoço, Clara acordou. Foi um abrir de olhos lento, quase sagrado. Quando a médica avisou, Henrique e Rosa entraram juntos no quarto. Clara os olhou com dificuldade, como se a luz doesse nos olhos. Filha, sussurrou ela. Rosa correu para o lado da cama, segurou a mão da mãe com força, chorava em silêncio. Henrique ficou parado por alguns segundos, até que andou devagar. Parou ao lado. Clara, me perdoa. Os olhos dela se encheram d'água, não por mágoa, mas por tudo o que ficou preso durante 20 anos. Você destruiu minha vida, pai, mas me deu essa menina e ela me salvou. Henrique engoliu em seco. E agora é minha vez de tentar salvar vocês. A médica entrou no quarto com um envelope nas mãos. Precisamos da assinatura do responsável legal para iniciar o tratamento completo da senhora Clara. Pode ser o senhor, Henrique? Ele olhou para a filha, depois para a neta, e assinou. Não como milionário, mas como pai, como avô, como homem que, enfim, entendeu o que significa reconstruir. Clara chorava devagar. Aqueles choros silenciosos que não fazem barulho, mas carregam 20 anos de palavras engasgadas. Henrique ficou ali, parado, segurando a mão da filha como se fosse a primeira vez. E talvez fosse mesmo. Rosa observava tudo com um olhar maduro demais para uma criança, como se entendesse que estava no meio de algo maior do que ela, a reconstrução de uma família feita de estilhaços. Henrique respirou fundo. Eu não posso apagar o que fiz, mas posso começar a consertar. Clara virou o rosto, ainda fraca. Você acha que basta um pedido de desculpas para curar o que você quebrou? Não, ele respondeu. Mas talvez um pedido seja o que nunca foi feito. E às vezes é pelo que nunca foi dito que a gente sangra mais. O silêncio que seguiu foi denso, quase sólido. Até que Clara, com dificuldade, sussurrou. Você sabia que eu quase voltei? Henrique a olhou, surpreso. Naquela época, quando eu descobri que estava grávida,
Eu andei até a frente da sua empresa, com um envelope na mão. Dentro tinha a ultrassonografia da Rosa. Eu ia te mostrar. Eu queria te dar outra chance. Por que não entrou? Ele perguntou. Porque você saiu do prédio, com 2 seguranças ao lado, e passou por mim como se eu fosse invisível. Henrique fechou os olhos. Ele lembrava daquele dia. Tinha pressa, uma reunião, contratos a assinar, e não viu, ou não quis ver. Agora eu tô vendo, disse ele, e não quero mais desviar o olhar. Rosa segurou a mão dos dois. Se vocês dois ainda não se perdoam, eu perdoo vocês. Foi a criança que trouxe a cura, a mesma que carregou a mãe nos braços, que enfrentou a frieza do hospital, que encarou um avô desconhecido e uniu os pedaços. Naquela tarde, Henrique ligou para o advogado e deu a ordem. Quero tudo em meu nome transferido para o Instituto Rosa de Luz, uma fundação para atender crianças abandonadas. Em nome da minha neta, o advogado gaguejou. Mas isso é tudo. Henrique sorriu. Tudo o que me restou de verdade. E foi ali que ele descobriu. O verdadeiro legado não tá no que a gente constrói, tá no que a gente repara. Do lado de fora do hospital, o sol nascia tímido, encoberto por nuvens cinzentas que pareciam combinar com o estado de espírito de Henrique. Ele já não usava mais terno. Trocou os sapatos de couro por tênis simples e a pasta de executivo por uma sacola de mercado onde carregava café, biscoito e um caderno velho, onde escrevia coisas que nunca tinha coragem de dizer em voz alta. A recepção do hospital já conhecia o nome dele, mas não como o Dr. Henrique Amaral, presidente do grupo financeiro ANV. Agora era só seu Henrique, o homem da menina forte, o avô que ficou. Clara seguia em estado delicado, mas consciente. Às vezes conversava, outras dormia por horas. A internação era prolongada e Rosa se recusava a deixá-la sozinha. Dormia no hospital mesmo, enrolada em cobertores emprestados e com um urso de pelúcia que tinha encontrado numa das doações. Henrique passava as manhãs lendo em silêncio ao lado da filha. À tarde, ajudava Rosa com as lições da escola que tentava retomar. E à noite, escrevia cartas, algumas endereçadas a Clara, outras para si mesmo. Foi numa dessas manhãs nubladas que uma funcionária apareceu, segurando um envelope. Deixaram isso na recepção, sem nome, sem selo. Só disseram, é para ele. Henrique pegou o envelope, pesado. Dentro, uma fita cassete e um papel dobrado. No papel, escrito à mão. Agora você sabe, mas ainda não ouviu tudo. O coração dele apertou. Fita cassete. Era coisa de outra época, mas ele reconheceu. Aquele tipo de gravação era usado por Davi. O mesmo Davi que, segundo Clara, tinha morrido, mas que agora parecia estar falando do além, ou de algum lugar ainda mais sombrio. O passado que ele nunca enfrentou. Com a ajuda de um técnico do hospital, conseguiu um gravador antigo, colocou a fita e apertou o play, chiado. Depois, a voz. Henrique, se você está ouvindo isso, é porque chegou até onde eu deixei as pistas e porque Clara te deu alguma brecha para voltar. Eu gravei isso quando decidi fugir, quando percebi que se eu ficasse, ela ia morrer e a Rosa nem ia nascer. Henrique sentiu as pernas fraquejarem. Se sentou. A voz continuava firme. Você acha que me tirou tudo, Henrique, mas a verdade é que o mundo ao seu redor já estava podre e você só ajudou a empurrar. A fundação que você financiava servia para lavar dinheiro de gente graúda e Clara descobriu. Ela achava que podia consertar por dentro, mas era tarde. Eu fui embora, não por covardia, mas porque vi o nome dela numa lista de gente que ia sumir. E a Rosa ainda estava na barriga. Você quis destruir minha vida, Henrique. Mas, ironicamente, fui eu quem salvou a da sua filha. Henrique apertou os olhos, tentando conter o choro. Eu deixei essa fita para um contato meu. Alguém que você nem deve lembrar. A secretária do cartório. Ela viu tudo. E guardou tudo. Agora você sabe o que fez. Mas o que vai fazer com isso
É escolha sua. Clara merece saber que não foi abandonada. E Rosa merece crescer sem o peso das mentiras. Se quiser me encontrar, eu tô vivo, mas só volto se ela quiser. Se vocês quiserem. A fita parou. Só o chiado de fundo. Henrique ficou ali, imóvel. A cabeça baixa, os olhos vermelhos. Um choro pesado desceu. Mas era um choro diferente. Não de vergonha, nem de raiva. Era de libertação. Naquela mesma tarde, ele foi até o cemitério onde estava o túmulo simbólico de Davi. O lugar onde enterraram a ausência dele levava flores simples e um bilhete. Você saiu da cena porque eu empurrei, mas agora, se quiser voltar, a porta está aberta e o palco é seu de novo. Aí, pela primeira vez em décadas, Henrique saiu de cena, mas dessa vez não para fugir, e sim para reconstruir. O sol entrou devagar pela janela do quarto 203. Clara piscava os olhos como quem acorda de um sonho longo demais e doloroso demais. Do lado de fora, o som abafado da cidade corria como sempre. Mas ali dentro, o tempo parecia suspenso, como se cada segundo tivesse valor dobrado. Henrique estava sentado numa cadeira de plástico, com um café morno nas mãos. Olhava para a filha sem dizer nada, só observava, como quem assiste uma flor desabrochar depois de anos enterrada no concreto. E Rosa dormia de bruços, com um livro de colorir aberto sobre o colo e os lápis espalhados pelo chão. A médica entrou com um sorriso sutil, segurando uma prancheta. Senhorita Clara, temos boas notícias. Sua infecção regrediu. A resposta ao tratamento tem sido surpreendente. Se continuar nesse ritmo, poderá voltar para casa em breve. Clara sorriu, fraca, mas sincera. Rosa acordou com o barulho e foi direto para o leito, como fazia todos os dias. Você está melhor? Está sentindo dor? Clara passou a mão no cabelo da filha. A dor agora é outra, mas essa eu aguento. Henrique se aproximou devagar, o rosto cansado, mas com algo novo no olhar. Humildade. Eu fui ao cemitério ontem, no túmulo do Davi. Clara gelou. Por quê? Porque ele falou comigo. Ela arregalou os olhos. Henrique estendeu a fita cassete e o papel escrito à mão. Clara reconheceu de imediato. As mãos tremiam ao pegar a fita. Ele gravou isso para mim antes de desaparecer. Eu nunca tive coragem de ouvir. Henrique assentiu. Eu ouvi. Ele não fugiu por covardia. Fugiu por amor, por medo do que fariam com você. Com a Rosa, o quarto ficou em silêncio. O tipo de silêncio que reconstrói o que o grito não deu conta de destruir. Ele dizia que ia voltar, mas eu achava que era coisa de filme, murmurou Clara. Agora não é mais, Henrique respondeu. Ele deixou claro, só volta se você quiser. Rosa, que ouvia tudo com atenção de gente grande, perguntou, eu posso conhecer ele? Clara sorriu com os olhos marejados. Pode, e vai. Ela pegou o celular. Um número que estava salvo há anos sob o nome D. Nunca discado, nunca deletado. Como um relicário de esperanças impossíveis. O polegar hesitou, mas foi. Chamou uma vez, duas, três. Atendeu. Clara. A voz de Davi soava distante, mas viva. Clara fechou os olhos. As lágrimas escorreram sem que ela percebesse. Sou eu. Do outro lado, um suspiro. Tô pronto. Tô vivo, e se você me deixar, eu volto. Clara olhou para Rosa. Ela quer te conhecer. Então amanhã, eu tô aí. Henrique não falou nada. Só olhou pela janela. Era como se o mundo lá fora continuasse o mesmo, mas ele soubesse por dentro que o dele nunca mais seria. Mais tarde, Rosa desenhava. Tinha uma folha branca diante dela, cheia de rabiscos. Uma casa simples. 3 janelas e 3 pessoas sorrindo. Uma mulher de cabelo preso, um homem de barba e violão nas costas, e uma criança no meio. Henrique se aproximou. Quem são? Ela respondeu sem tirar os olhos do desenho. Minha família. E esse aqui com cara de bravo, mas com coração bom? Ela riu. É o vovô, que demorou, mas chegou. Henrique sorriu de lado, tentando esconder a lágrima que escorreu. Sentou ao lado dela.
Você desenha bem. Eu só desenho o que eu vejo. E agora, eu vejo a gente. Naquela noite, enquanto Clara dormia com a mão entrelaçada na da filha, e Henrique cochilava encostado na parede, Rosa olhou para o teto e sorriu. Um sorriso diferente. Um sorriso cheio. De pertencimento, de alívio, de quem, enfim, tem onde morar no mundo. A manhã estava fria, daquelas que parecem roubar o calor até dos ossos, mas o que Clara sentia no peito era outra coisa. Um calor antigo, esquecido, voltando devagar. Como um cobertor que alguém resgatou do fundo do baú. Rosa se arrumava toda, tênis limpo, cabelo amarrado, o mesmo vestido que tinha ganhado da enfermeira no primeiro dia. A gente vai conhecer ele hoje, né? Clara sorriu. Vai sim, meu amor. Henrique acompanhava tudo em silêncio. Estava de pé ao lado da janela, com um café na mão. O coração batia devagar, mas cada batida parecia pesar uma tonelada. Às 10h45, o interfone do hospital tocou. O senhor Henrique Amaral. Tem um homem aqui na portaria pedindo para subir. Diz que se chama Davi. Henrique olhou para Clara. Ela apenas assentiu. Deixa ele subir. O elevador demorou uma eternidade. O som metálico da porta se abrindo foi como um trovão. Davi entrou. Estava diferente. Mais magro, barba grisalha, os olhos fundos de quem carregou o mundo nas costas. Mas o sorriso... o sorriso era o mesmo. Aquele sorriso de quem encara a dor com poesia. Henrique foi o primeiro a se aproximar. Estendeu a mão. Você tem mais coragem do que eu. Davi apertou firme. Eu tive mais tempo para aprender. Clara chorava em silêncio, com Rosa agarrada no braço. Davi se ajoelhou diante da menina. Oi, Rosa. Ela o olhou curiosa. Você é mesmo meu pai? Ele tirou do bolso uma flor de papel, dobradinha, antiga. Sua mãe me ensinou a fazer isso. Eu guardei uma, só para você. Ela pegou com os olhos brilhando. Então é de verdade. Davi sorriu. É sim, a gente é de verdade. Clara desceu da cama, fraca, mas determinada. Abraçou Davi com força. Um abraço que atravessou os anos, o abandono, o silêncio. Um abraço que dizia, agora não solta mais. Henrique olhava aquela cena com uma paz que não sentia há anos. Aquela imagem, uma filha, um neto, um homem que ele tentou apagar, todos ali, vivos. De repente, Rosa puxou todos eles pela mão. Agora que está todo mundo aqui, posso mostrar meu desenho? No papel, ela havia desenhado os 4. Clara, Davi, Henrique e ela. Juntos, de mãos dadas, atrás o hospital, e no céu um sol enorme. É a gente saindo daqui, indo para casa. Davi se emocionou. Você quer isso? Quero, só se todo mundo for junto. Henrique se abaixou, pegou a menina no colo. Então vamos, porque tem coisa que o tempo leva, mas tem coisa que só o amor traz de volta. E naquela manhã fria, a estação do tempo virou primavera. O dia da alta chegou como quem vem devagar, mas com força. Clara, ainda frágil, caminhava com a ajuda de um andador. Davi segurava a bolsa dela com uma mão e a mão de Rosa com a outra. E Henrique vinha logo atrás, sem pressa, como quem aprendeu que acompanhar é mais bonito do que liderar. O hospital inteiro parou para ver a cena. Enfermeiras que tinham visto Clara quase sem vida, médicos que duvidaram da recuperação e até o segurança que quase expulsou Rosa na porta naquele primeiro dia. Todos em silêncio, assistindo à imagem mais improvável da semana. Uma família que se reerguia sem gritar, sem luxo, sem aplauso. Na saída, Rosa correu até o balcão da recepção e deixou um bilhete. Obrigada por não mandarem minha mãe embora. Agora ela vai viver. Henrique ajudou Clara a entrar no carro. Simples, sem placa especial, sem motorista. Ele próprio dirigiria. No banco de trás, Rosa olhava a cidade pela janela como se tudo fosse novo. E talvez fosse mesmo. Para onde a gente vai? Perguntou ela. Henrique olhou pelo retrovisor. Para casa. Mas qual casa? A sua, a da mamãe ou a do papai? Clara riu ainda com a voz fraca. A nossa, filha.
E ali naquele carro em movimento nasceu um lugar que não existia antes. Um lar. Henrique vendeu os últimos bens da holding. Criou oficialmente a Fundação Rosa de Luz. O prédio onde antes funcionava a sede da empresa virou abrigo para mães solteiras, crianças abandonadas e adolescentes como a Clara, de 20 anos atrás. Davi passou a dar aula de música nos finais de semana. Clara se tornou conselheira no hospital onde quase morreu. E Rosa escrevia tudo, cada detalhe, cada pedaço do que viveram. Na última página do caderno dela havia uma frase: minha mãe quase morreu, meu pai quase desapareceu, meu avô quase nos perdeu. Mas o amor chegou a tempo. Henrique lia aquilo toda noite antes de dormir e sorria. Porque, no fim das contas, tem coisa que o dinheiro nunca compra. Mas o arrependimento sincero pode restaurar. Rosa virou símbolo de esperança. Clara virou símbolo de recomeço. Davi virou símbolo de coragem. E Henrique virou exatamente aquilo que ele mais temia ser: humano. E aí, o que você achou desse caos, hein? Comenta aqui embaixo, deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais história boa como essa. Até a próxima, do seu vovô Rico.